iniciar uma série de vídeos aí com alguns exercícios. E são exercícios bem simples, né? Mas que contemplam, que englobam aí boa parte do que nós precisamos aprender para poder fazer, para ficar craque na prova, né? Tá certo? Então vamos começar com o exercício 01, primeiro exemplo aqui. Temos aí o exercício 01, as duas forças P e Q atuam sobre um parafuso A. Determine a sua resultante e o ângulo que ela faz com a horizontal. Então, um problema bem clássico aí. Então, você tem aí duas forças sendo aplicadas aí no parafuso A, né, que está fixo aí em uma superfície. Força P e Q, força P com 40 newtons, a força Q com 60 newtons. A força P fazendo um ângulo de 20 graus com a horizontal e a força Q 25 graus com a força P. Tá? Então é um exemplo aí bem comum da gente ver aí por aí nesse tipo de exercício, tá certo? Primeira coisa que a gente olha aí quando a gente está fazendo o exercício é entender o que o exercício está pedindo. Né? Então a gente entende aqui que ele está pedindo para determinar a sua resultante e o ângulo que ela faz com a horizontal. E a gente sabe que uma resultante é o produto, né, o resultado da soma de vetores, certo? Uma operação com vetores. Tá? Então vamos lá. Então, solução. Primeira coisa aí, como a gente falou de operação com vetores, a gente lembra da regra do paralelogramo, né, que é uma regra aí muito usada para somar vetores, né, que a gente vai mais usar aí na nossa vida aí. Tá? Então, eu tenho os dois vetores aí, P e Q, tá? Só transportei eles para cá, para ficar mais fácil a gente visualizar. Né? Vamos traçar duas retas paralelas aí, uma reta paralela a P, começando aqui pelo Q, e uma outra reta paralela a Q, iniciando aqui da extremidade do vetor P. Tá? Então, nada mais do que um paralelogramo, né? Então, tem umas duas retas aqui paralelas e essas duas outras retas aqui também paralelas. Tá? E aí, traçamos a resultante na diagonal do paralelogramo. Né? Então, tinha um paralelogramo, iniciando aqui onde está o início dos dois vetores, até o final aqui, o encontro das duas retas paralelas que eu tracei. Eu tenho aqui esse vetor em vermelho como vetor resultante. Tá? Então, eu tenho o vetor Q, vetor P e o vetor resultante aqui em vermelho. Tá? Então, fiz nada mais, nada menos aí do que somar dois vetores aí pela regra do paralelogramo. Tá? Claro que ainda nós fizemos isso aqui graficamente. Então, é importante que quando vocês forem fazer o desenho de vocês aí, vocês respeitem algumas coisas aí para o tamanho desse vetor, 60 newtons. Esse aqui é um pouquinho menor, 40 newtons, né? Então é legal, para ficar legal aí o desenho, é importante que seja feito na escala, tá? Ou próximo, mais possível da escala, para que não fique muito distante, tá? Mas graficamente não interessa muita gente. O que interessa bastante para a gente aí é que a gente tenha esses valores algebricamente, né? Para a gente ter esses valores algebricamente, né, vamos usar a trigonometria. E aqui, para já sair do problema, eu fiz aqui um desenho um pouquinho maior, né, ampliei um pouco o desenho aqui. Então, nada mais do que a gente tinha visto lá. O vetor Q, o vetor P, tá? E a única informação que eu tenho aqui, por enquanto, é esse ângulo de 25. Onde é que eu achei esse ângulo de 25? Bom, se eu tenho aqui que esse ângulo entre P e Q é 25 graus, é a mesma coisa aqui, ó, porque essa reta aqui, ela está paralela ao vetor Q. Então, ela forma entre Q e P um ângulo também de 25 graus. Para usarmos a lei dos cossenos, a gente precisa saber esse valor aqui, ó, do ângulozinho beta aqui. Descobrir quanto vale beta. Ora, se eu tenho uma reta, a gente sabe que uma reta ela tem entre as suas extremidades 180 graus. Então, tudo isso aqui é 180 graus. Então, o que é beta aí?
Beta é 180 menos 25. Ou, pensando diferente aqui, beta mais 25 forma 180 graus. Né? Beta mais 25 formando 180 graus. Então, beta é igual a 180 graus menos 25 graus. Então, beta é 155 graus. Na lei dos cossenos, né? Repare que eu fiz uma colinha aqui, né? Deixei aí para vocês aí depois consultar aí, né? A lei do seno e cosseno. Lembrando que quem tem dificuldade em trigonometria, é bom fazer uma revisão boa de trigonometria, né? O Khan-Academy é uma boa plataforma para poder fazer essa revisão, tá? De qualquer maneira, está aqui um triângulo, a lei dos senos e a lei dos cossenos com as respectivas posições, tá certo? Então, usando a lei do cosseno, nós temos que a lei do cosseno é isso aqui. É só C é igual a raiz, né? Eu só passei essa raiz para cá. Então, ficou o seguinte. A força resultante ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado menos 2PQ vezes o cosseno de beta. Então, ó, só fazendo um paralelo aqui, estamos falando aqui de C, que esse C aqui ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de C. Tá? Então, passando para cá, a gente tem uma força resultante aqui, né? A força resultante e o ângulo de 115 aqui no meio. Então, substituindo os valores aí, FR eu estou procurando, P 40 newtons, Q 60 newtons, 40, 60, e o ângulo beta que nós acabamos de calcular ali, de 155 graus. Tá? Fazendo essa conta aqui, eu vou chegar aqui, a força resultante ao quadrado é igual a 8.849,948. Olha só, eu sempre trabalho com 3 casas depois da vírgula no meio do exercício. Passando esse quadrado para cá, raiz. Então, eu tenho aqui que a força resultante é igual a 94,074 newtons. Então, já achei o módulo da força resultante. É uma das perguntas da questão. Agora, eu preciso achar o ângulo em que essa força resultante, que está aqui no meio, né, essa em vermelho aqui, faz com a linha horizontal aqui. Para isso, nós vamos usar agora a lei dos senos. E a lei do seno me fala o seguinte, que A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de C, que é igual a C sobre o seno de C. Tá? Então, eu posso fazer a mesma relação aqui, ó. FR sobre o seno de beta é igual a Q sobre o seno de alfa. O beta, o FR e o Q eu já sei. O que eu quero saber aqui agora é o seno de alfa. O que me interessa agora é descobrir quanto vale o seno de alfa. Então, eu só vou fazer a substituição aqui. FR é igual a 94,074 sobre o seno de beta, que a gente já achou, vale 155 graus, é igual a Q 60 sobre o seno de alfa, que é o que a gente está querendo descobrir. Isolando aqui o seno de alfa, eu vou ter que o seno de alfa é igual a 60 vezes o seno de 155, aliás, sobre 94,074. Pronto. Fazendo essa conta na calculadora, eu achei que seno de alfa vale 0,27. Quando a gente tem isso aqui, ó, o seno de alfa é igual a 0,27, a gente está interessado em realmente saber qual é o ângulo alfa. Para saber qual é o ângulo alfa, você vai usar a sua calculadora aí. Algumas têm arcosseno, algumas é seno a menos 1. A minha mesma é seno a menos 1. Então, eu vou digitar na minha calculadora lá, seno a menos 1 de 0,27 e ele vai me dar o ângulo alfa. Batendo na calculadora aqui, eu vou ter que alfa é igual a 15,66 graus. Muito bem, agora prestar um pouquinho de atenção, porque eu tenho exatamente esse ângulo alfa. Mas o que o problema me pede lá no enunciado é o ângulo em que entre a força resultante e o eixo
horizontal. Então, quem que é esse ângulo? Alfa? Não. É alfa, mas esse ângulozinho que tem aqui entre o vetor P e a horizontal, que é 20 graus. Então, o ângulo que eu quero aqui é alfa mais 20 graus. Então, somando mais 20 graus aqui, eu vou ter que isso aqui vai valer 35,66 graus. Então, a resposta do exercício, a gente vai responder da seguinte maneira. Força resultante é igual o módulo da força 94,07, que nós calculamos lá, duas casas decimais, em newtons, com o ângulo, isso aqui representa ângulo, de 35,66 graus, que é 15 mais 20, tá certo? A resposta final é essa aqui, 94,07 newtons, no ângulo de 35,66 graus. Um exercício muito simples, muito fácil. Agora, para que vocês fixem bastante esse exercício aí, é importante que vocês tentem fazer sozinho, né? Façam ele sozinho. Vocês podem até fazer uma anotação aí do passo a passo e depois tentar fazer sozinho, tá? É importante que vocês façam esse exercício sozinhos para que isso fixe bem na cabeça de vocês. A prática, nesse caso, leva à perfeição. Quanto mais exercícios nós fizermos, é claro que mais craque nós vamos ficar, né? Mais afiados no apontamento nós vamos ficar, tá? Então façam esse exercício, nós vamos fazer outros exercícios aqui também como modelo. Se você tiver alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, pode me perguntar aqui, ou mesmo na aula que a gente vai fazer ao vivo na terça-feira, e aí vocês me questionam e fazem o questionamento de vocês aí que a gente vai tentar explicar, tá ok? Então, até o próximo exercício.